Olá, meus amigos, que a graça do Senhor Jesus e a paz do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja presente a todo aquele que lê, a todo aquele que ouve esse vídeo e lê as Escrituras, porque eu recomendo aquilo que eu falar aqui. Recorram às Escrituras para, se realmente for verdade. Não peço que creia em mim, mas creia nas Sagradas Escrituras. Vamos falar sobre um assunto que eu tenho percebido outras pessoas comentarem que Sansão foi um suposto homicida naquilo que aconteceu lá no templo de Dagon. Mas eu quero falar para vocês que Sansão não foi homicida. Quem tiver essa filosofia na sua vida, ou no seu intelecto, ou no seu saber teológico, peço que desde agora tire da sua mente que Sansão não foi homicida. Quem foi homicida foi Saul, foi Judas Iscariotes. Isso sim, eles foram homicidas. Saul foi rejeitado por Deus e ungido Davi no lugar de Saul. Então o Espírito já tinha saído de Davi como ungido, ou de Saul como ungido, e estava em Davi agora como um novo ungido. Já Judas Iscariotes, ele cria que Jesus era o Messias, queria antecipar as coisas e fez aquela barganha com os judeus, mas sem imaginar que Jesus passaria pelo aquilo que ele passou. Até se ajoelhou, diz o Espírito de Profecia, aos pés de Jesus, dizendo que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus, o rei dos judeus. Só que Jesus sondou o coração de Judas Iscariotes e viu que ainda tinha vestígio daquele caráter que ele tinha de botar o coração no que era material. Judas ali estava só triste, chorando, angustiado, não pelo arrependimento, mas pelo remorso. E por causa disso ele foi e se enforcou. Esse sim foi homicida. De si mesmo tirou a sua vida. Mas Sansão não. A história de Sansão começa assim. Eu escolhi uma versão Vulgata para falar para vocês. Ela é uma edição paulina de 1957, né? Uma Bíblia da editora Ave Maria, que eu achei o relato bíblico um pouco mais esclarecedor. Então, a história de Sansão começa no capítulo 13 e termina no capítulo 16. E no capítulo 13, a partir do primeiro verso, a gente lê assim: o nascimento de Sansão. Os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então aqui está falando que
os israelitas continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou aos filisteus. Mas Deus é misericordioso para com seu povo e rico em bondade. Amém? Ora, havia em Zorá um homem da família dos Danitas, chamado Manoé. Em outra tradução, pode estar escrito Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Tu és estéril e nunca tivestes filhos, mas conceberá e darás à luz um filho. Toma, pois, muito cuidado. Não bebas doravante, nem vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará a sua cabeça, porque esse menino será nazareno, ou seja, nazireu de Deus desde o seio de sua mãe, e será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. Então, no primeiro verso do capítulo 13, diz que os israelitas continuaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor. Já a partir do versículo 2, Deus usa de misericórdia para tirar Israel do jugo pesado dos filisteus, que os filisteus dominavam Israel nesse tempo. E Deus os entregou durante 40 anos. E agora vem a libertação pelo milagre que aconteceria no ventre da mulher de Manoá, que ela era estéril e não podia ter filhos. Então vem um milagre, e ele seria nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Na história do seu nascimento, da gravidez da sua mãe, até o dia que ele resolveu casar com uma mulher lá de Tâmina, lá dos filisteus. Esse tempo, ele é oculto aos olhos da Bíblia. Então, o que é que acontece? Sansão vai no território dos filisteus e lá vê uma bela mulher. E achou bonita. Foi pedir aos seus pais para casar com ela, essa mulher de Tâmina, lá dos filisteus. Então, foram as bodas, que seria 7 dias, e nesse percurso de ida e vinda, aconteceu algo. Quando Sansão estava se aproximando de Tâmina, vem um leão, e ali o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e Sansão o espedaçou, diz o relato bíblico. Uns dizem espedaçou, outros dizem partiu ao meio, como um cabrito. E ali ficou, e ele foi e acompanhou seus pais. No período das bodas, se chamaram 30 homens para fazer parte. Isso era cultura entre eles. E Sansão ditou um enigma para que em 7 dias eles viessem para decifrar esse enigma. E então Sansão esperou esses 7 dias das bodas para que eles decifrassem esse enigma. Se eles não decifrassem, daria 7
30 túnicas e 30 vestes de festa para Sansão. Se eles decifrassem, Sansão assim daria 30 túnicas para eles e 30 vestes de festa também. Então, ficou combinado dessa forma. Passou-se 3 dias e nada deles, entre eles conversando, de decifrar o enigma de Sansão. Eles então entraram em um acordo de persuadir a mulher de Sansão, a que seria a esposa de Sansão, e disse lá a ela, para Sansão, revelar para ela o enigma, senão eles mataria a sua esposa e também a casa do seu pai. E aí ela foi chorar aos pés de Sansão, obedecendo a os 30 dos filisteus. O ponto-chave dos acontecimentos ocorre aí. Se a mulher de Sansão ela fosse fiel ao marido, futuro marido, ela dizia certamente: Sansão, os 30 homens me persuadiram e disseram que ia me matar e matar a meu pai, queimar a casa de meu pai, se eu não persuadisse a você e revelasse o enigma. Isso seria fidelidade, mas ela usou de infidelidade. Ela foi obedecendo aos 30, estando do lado dos 30 e não do seu futuro marido. E houve aí uma traição de confiança. Foi por isso que Sansão começou a executar juízo, vamos dizer assim, porque fora traído. E é bom lembrar que Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Então ele achou que aquilo era uma injustiça do que os 30 fizeram e do que a sua esposa fez. Atraiu. E ele, indignado, foi fazer vingança, né? Foi executar juízo. E aí começou aquilo que aconteceu. Pegar as 300 raposas, ligar uma na outra pelo rabo e tocar fogo na seara toda dos filisteus. E assim ele efetua juízo pelo que os 30 e até a sua esposa foi infiel com ele. Não é que a conduta de Sansão fosse agressiva, não fosse racional, fosse emotiva. Não foi isso que aconteceu. Sansão estava indignado pelo que aconteceu durante as bodas do seu casamento. E tanto a mulher de Sansão, que ia ser a sua esposa, que em outra ocasião ele vai até a sua esposa e quer entrar no quarto dela. O pai diz que agora ela já não era mais dele, e sim de um jovem, e ofereceu a mais velha, que era ainda mais bela do que a que ele escolhera para poder casar. Sansão, cheio de indignação, cheio de traição por trás, envolvida, ele começou a fazer justiça com as suas próprias mãos. E diz o versículo 4 do capítulo 14, que aquele casamento que ia acontecer de Sansão e aquela mulher de Tímina lá dos filisteus, era propósito de Deus, para que Deus começasse a livrar Israel do jugo dos filisteus, porque assim ele tinha duas nacionalidades. Ele tinha nacionalidade israelita por nascimento e a nacionalidade
filisteia por casamento. Então ele tinha tanto acesso a Israel quanto aos filisteus, né? E ali era plano de Deus para começar a livrar Israel do jugo dos filisteus. E aí a gente continua a história de Sansão. Sansão vai a Gaza e lá ele se envolve com uma mulher chamada Dalila, e os filisteus ficam sabendo que Sansão estava ali. E aí eles armaram agora uma estratégia para que pegasse Sansão para o prender. Então essa estratégia usaram Dalila, né? E novamente Sansão ia ser traído pela aquela que ele estava namorando, vamos dizer assim. E os filisteus acamparam, né, onde Sansão estava, na cidade de Gaza. Sansão mostra sua força, tirando os portões e os fechares da entrada ali da cidade. E eles começaram a pensar, de onde vem essa força desse homem? Sansão era temido pelos filisteus. Então ele usa Dalila. Quer dizer, os filisteus usam Dalila. Ia dar um dinheiro a Dalila para que ela persuadisse a Sansão, para que Sansão mostrasse de onde vinha aquela força. Que tirando a força de Sansão, Sansão seria um homem comum. E aí aconteceu novamente. Novamente acontece uma traição por parte da mulher que estava com Sansão. Ela chora, ela diz que ele não amava ela, e por 3 vezes ele tentou se sair, mas na 4ª vez ele revelou. E nessa 4ª vez ele revelou sobre que não poderia ir navalha na sua cabeça, que era nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. E aí foi o que ela fez, chamou um rapaz e aí navalhou a cabeça de Sansão. Quando os filisteus sitiaram o local, ela aí acordou Sansão, e Sansão pensava que ainda estava com a sua força, e ali ele já não estava mais. Os filisteus pegam Sansão, vazam-lhe os olhos e o prendem. Esse é o relato bíblico. Mais uma traição que Sansão é submetido, vamos dizer assim. Então, Sansão é preso. E ali botaram ele para um trabalho duro, né? Em um local lá, em uma moinha. E aí acontece, sabe o quê? Uma certa ocasião, ia ter e estava para acontecer uma festa no templo do Deus, né, que os filisteus adoravam, que se chamava Dagon. E lá se encontrava 3.000 pessoas. E também a Dalila estava lá. E estava ali todos os príncipes dos filisteus, mulheres e homens influentes entre né, a política dos filisteus. E no andar de cima eles mandaram trazer Sansão, e Sansão vem, né, trazido por um jovem. Mas eu creio que Sansão naquela cadeia que ele foi submetido, ele refletiu sobre Deus, ele refletiu sobre o seu chamado, ele refletiu sobre o propósito que Deus tinha para ele, e que durante o tempo da sua existência ele ouvira de seus pais qual era o propósito de Deus para ele, que era para livrar Israel da opressão dos filisteus. Eu creio que ele pensou em tudo isso. É tanto que o cabelo dele começou a crescer novamente,
E para o cabelo crescer novamente, precisa-se de tempo. Então esse tempo ele provavelmente meditou na sua missão. E quando ele ia entrando no templo de Dagon, ele pediu ao jovem que estava conduzindo que levasse ele até a coluna central do templo. E ali estavam os filisteus rindo, se regozijando, fazendo até que Sansão dançasse, e eles maravilhados. Sansão agora coloca os olhos da mente para o céu. Agora ele decide dar a sua vida pelo propósito que Deus tinha para a vida dele. Sansão, ele não foi suicida. Longe disso, meu irmão. Sansão não foi homicida. Sansão obedeceu. Sansão foi um Marte. Por isso que ele está na galeria da fé, lá em Hebreus 11. Sansão agora rende a sua vida pelo propósito que Deus tinha para ele. Ele apoia uma mão em uma coluna e a outra mão em outra coluna. E ali ele diz: morre Sansão e os filisteus. Cerca de 3.000 estava ali. E ele matou mais gente naquele ato do que quando vivera. Então Sansão, longe de ser um suicida, Sansão foi um herói. Naquele momento, entendeu e orou a Deus: Senhor, ouve-me só mais essa vez. E o Espírito de Deus se apossou de Sansão e devolveu-lhe a força, para assim livrar Israel do jugo pesado, do domínio dos filisteus. Então, as autoridades filisteias estavam no templo de Dagon, então todos morreram, então a força filisteia foi quebrada pela atitude que Sansão teve agora para ser fiel e obedecer o propósito que Deus tinha para ele, que era para livrar Israel do jugo e do domínio dos filisteus. Eu fico por aqui e um forte abraço. Peço para vocês se inscreverem no YouTube, o nome é Paulo Messias, e todo vídeo que eu assim gravar, vocês serão notificados. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. E tudo isso que aconteceu foi por causa de infidelidade, de traição. Essas coisas que falam da história de Sansão, superficial, não é uma essência, é só uma visão daquilo que estava acontecendo. Então, se a gente tiver o olho clínico de pesquisar a palavra de Deus na sua essência, a gente vamos entender o principal propósito de Deus para a vida de Sansão, e esse propósito foi realizado ali no templo de Dagon, aonde Sansão livra Israel do jugo e do domínio dos filisteus, dos principais dos filisteus. Então, Sansão, ele foi um herói da fé, porque no último momento que ele teve oportunidade de realizar o propósito de Deus na vida dele, ele doou a sua vida para que assim se fizesse. Um forte abraço e até nos vermos novamente.